Miradouro é uma importante vila do concelho de Porto de Mós, situada no bordo norte de uma extensa depressão fechada. O Polos de Minde, ou de Miraminde, como por vezes também é designada esta depressão, está encaixado na vertente ocidental do Planalto de São Mamede. De nordeste para sudoeste, a vertente desce desde os 500 metros de altitude, no cimo do Planalto, até aos 200 metros, no fundo do Polos. O bordo sudoeste é uma escarpa de falha que, com uma inclinação superior a 35 graus, repõe a diferença de altitudes. O fundo é plano, com ligeira inclinação para sul, e está parcialmente coberto por terras vermelhas muito férteis. Nos invernos mais chuvosos, é atravessado por rios que fazem curtos trajetos entre as respectivas nascentes e sumidouros, situados ao longo do leito. Se os invernos se prolongam, a depressão pode ficar transformada num imenso lago até meio da primavera, enquanto as águas não se escoam pelos sumidouros. O desenvolvimento industrial de Miradouro esteve relacionado com a existência de matéria-prima para os lanifícios, as lãs dos rebanhos que abundavam pelas serras e com a água necessária para as indústrias têxteis. Precisamente por isso, uma grande lavandaria de lãs foi instalada junto a uma das nascentes mais importantes, o Olho de Mira. No entanto, o Olho é, como as outras do Polos, uma nascente temporária. No inverno, a água irrompe geralmente com grande caudal, contribuindo para a cheia do Polos. O nível das águas varia bastante, pois depende da intensidade e distribuição das chuvas. Se há anos em que o Polos permanece seco, noutros as inundações podem atingir níveis excepcionais, como aconteceu em 2001. No verão, a água está a várias dezenas de metros de profundidade, mas pela gruta é possível, sem grandes meios, aceder ao aquífero. Em 1964 foi construído um sistema de extração fixo, com vários postos de bombagem, com portas, adufas e suportes para as tubagens, cujos vestígios ainda hoje se podem observar na gruta. Pretendia-se melhorar o modo primitivo de captação, evitando a necessidade de deslocar as bombas à medida que o nível variava, pois muitas vezes o equipamento ficava retido devido a subidas bruscas ou inesperadas do nível. No entanto, os problemas iniciais mantinham-se, as avarias eram frequentes e a força da água com os sedimentos que arrastava danificava as estruturas. Em 1968, decidiu-se abrir um poço para interceptar a galeria natural num ponto onde esta estivesse sempre inundada. Mergulhadores deveriam definir o ponto de implantação do furo, mas as condições de operacionalidade apenas permitiram definir uma orientação e inclinação aproximadas. Construído o poço com 3 metros de diâmetro e 108 metros de profundidade, foi então aberto um túnel 5 metros acima do fundo do poço, em direção à galeria natural. Com 100 metros percorridos e não se tendo dado a interseção, recorreu-se à geofísica para marcar a posição de furos que ligassem o túnel à galeria natural. Esses furos, embora não tenham atingido a galeria natural, forneciam caudais razoáveis. No final dos trabalhos foram colocadas cargas explosivas detonadas a partir da superfície. A rápida inundação do túnel e do poço foram tomadas como prova do estabelecimento de comunicação com a galeria natural. Revestido o poço e instaladas as bombas, a nova captação, com depósito principal junto à nascente, ficou então apta a abastecer as vilas de Miradouro e Minde, embora atualmente seja apenas complementar ao fornecimento de Castelo de Bode. O Olho de Mira tem sido um desafio constante para a CPE. Nos anos 80 é elaborada a primeira topografia completa da gruta. A medição do caudal e o registro de dados do nível freático, recorrendo a limnígrafos e registadores de dados, são realizados frequentemente. Além do interesse para o estudo da própria nascente, são importante termo de comparação com os outros sistemas espeleológicos do Polos em estudo pela CPE. A divulgação através da geologia no verão é complementar da atividade espeleológica.
Atualmente as explorações incidem nas galerias laterais, afluentes menores da galeria principal. Elas são estreitas e estão quase completamente entulhadas por argila e areia concrecionadas. A desobstrução é lenta e exige o retomar dos trabalhos todos os anos. A exploração subaquática da galeria principal a partir da entrada depara-se com dificuldade de vencer a força da corrente e um acréscimo de 85 metros na profundidade. Em alternativa, é necessário transportar todo o equipamento durante grande extensão de galeria acidentada por vários obstáculos e com o chão coberto de argila escorregadia. Em 2014, decidiu-se averiguar a possibilidade de utilizar o poço de captação. Isso poderia evitar a trabalhosa tarefa de transporte de equipamento na parte seca da gruta e diminuir a extensão de mergulho em galeria com água turva. Essa tentativa foi efetuada com recurso a guincho manual, replicando a metodologia empregue pela CPE nos anos 50 e 60, mas as condições técnicas e a dificuldade em escorar convenientemente a estrutura de suporte fizeram cancelar as operações. Em 2018, foi decidido efetuar a descida no poço, recorrendo apenas às técnicas espeleológicas com cordas e desmultiplicação de forças. Após confirmação da viabilidade de usar as aberturas existentes na plataforma exterior sob a vertical do poço, todo o recinto foi varrido e liberto de musgos e terra para evitar a sua queda para o interior e incómodo dos participantes. Em algumas tampas foi também necessário retirar placas de ferrugem, não só por uma questão de limpeza, mas também para melhorar a sua abertura e fecho. Na plataforma interior estavam colocados 2 grandes troços de cabo elétrico destinados a futuras ligações das bombas que estão colocadas no poço. Como a presença desses cabos impediria a utilização das aberturas de entrada e dificultaria as manobras no cimo do poço, foi necessário pensar na sua deslocação. Decidiu-se enrolá-los provisoriamente na parte lateral do poço, de forma a poderem ser colocados no mesmo local no final das operações. A movimentação dos cabos teve que ser feita com cuidado para evitar que ficassem emaranhados e para que fosse fácil repô-los no cimo do poço. Após essa tarefa, a plataforma interior foi também limpa para evitar sujar a água. Depois, as tampas foram retiradas para permitir a passagem do mergulhador e facilitar a movimentação no cimo do poço. Foi também necessário recolher o sensor de nível instalado no poço, pois o cabo de aço onde estava suspenso poderia perturbar os movimentos do mergulhador. São 2 de 1 quilo. Para saber o nível da água no poço, utilizou-se a sonda de nível em uso na captação. Esta sonda indica o contacto com a água através de um sinal luminoso reforçado por um sinal sonoro. O conhecimento da profundidade exata permitiu dimensionar melhor as cordas a usar. 81,48. Para ponto de amarração, foi utilizado um troço da tubagem da captação fora de uso. Foi atravessado, abarcando 2 aberturas simultaneamente para permitir maior operacionalidade. Não, isso é perigoso agora. Não é O mergulhador depois tem que ir à pesca do meu telemóvel, que eu para lá um telemóvel. E costumo 40 contos. Não estava ocupado, liga eu estava a fazer missão e estava aí um rapaz comigo e eu vou assim, cala-te! E ele, é o quê? É o meu telemóvel, cala-te! Passado um bocadinho, mas demorou. Deu-se então início à instalação das amarrações para subida e descida do mergulhador e segurança dos restantes elementos do grupo de trabalho. Foi colocado um sistema de suspensão com fitas e corda ajustada em altura ligado ao ponto central de uma placa de amarração. Dada a profundidade do poço, optou-se pela utilização de 2 bobines de corda com cerca de 200 metros cada. Previa-se assim a necessidade de eventuais alterações à configuração do esquema de tração originalmente previsto. Foram instaladas 2 cordas, uma para descida e subida do mergulhador e outra para segurança, utilizando 2 sistemas de amarração independentes. A cadeira de suspensão do mergulhador
foi fixada com fitas à barra de suspensão e ajustada. Puxa mais, puxa mais. A corda de progressão foi ligada ao topo da estrutura de suspensão com um nó em 8 e mosquetão com segurança. Para a descida foi utilizado um descensor autoblocante com mosquetão auxiliar de travagem. Enquanto decorriam as operações de instalação das amarrações, ia sendo preparado o equipamento de mergulho. Depois foi a vez do mergulhador se equipar. Fato interior de proteção contra o frio, com botas e luvas, e por cima o fato seco com luvas. Finalmente o mergulhador foi equipado com um arnês de segurança que lhe permitia amplitude de movimentos durante o mergulho e progressão em segurança na descida e subida do poço. Posso já voltar pelas escadas, que é mais fácil. Assim levo já para baixo, é mais fácil pelas escadas. Transportadas as garrafas até à zona de entrada no poço, elas foram preparadas para a descida. Feitos os últimos preparativos na cadeira, é ligada a corda de segurança ao mergulhador e um bloqueador à corda de progressão. É igual, isto roda é igual. Já equipado, mas sem as garrafas que seriam descidas posteriormente, o mergulhador instalou-se na estrutura de suspensão. Quando vieres para cima, podes... Não, vai acompanhá-lo. Tem que ver as duas ao mesmo tempo. Aqui está o walkie-talkie, é isso? Já está ligado. Em princípio não vou ter que falar. Não, isto ouve-se com calma, se falarmos devagar, ouve-se não. As duas cordas precisavam de 2 operadores diretos e outros para evitar estrangulamentos. Olha, da direita para baixo. Isso. Está seguro. Como é que é? Vamos embora? Hombre, É? queres um apoio aí na... Estás pesado, pá. Isso é só descer, agora imagina a subir. Pausa para a fotografia. Pausa, para. Estás confortável com a arreata? Essa arreata que tem o chante está curta ou está comprida? Está boa. Queres puxar para cima? Era puxar um pouco para Essa é cima. da segurança. Segura, não é? Está seguro. Está tudo seguro. Ok. Boa viagem, Ok. bom mergulho. Até já. Pásalo bien. Se encontrares a rolana que eu deixei cair, A un tesoro. tem que dar mais folga. É como é que tem a da mão esquerda? Vocês estão preparados para parar se nós dissermos. Claro. Ah, porque no pueden estar las dos en el mismo punto, ¿no? Pueden, no hay problema. Son dos para que puedas quitar una. Sí, sí, sí. Como é que isso vai? Valeu, tá bom? A velocidade de descida foi muito controlada para diminuir o aquecimento do descensor. Está aquecido também. O percurso dos 80 metros demorou cerca de 7 minutos. Após uma verificação de pressão, as garrafas foram colocadas na corda e descidas até ao fundo do poço. Vamos descer o material. Olha, está assim, olha a corda. Recebidas as garrafas, o mergulhador teve que as colocar, mesmo sem ajuda. Testados os roladores e a iluminação, preparou-se para a exploração. Sim, diz, Ricardo. Isso. Ok. A
primeira tarefa foi a observação das paredes do poço até ao fundo, 23 metros abaixo do nível da água, e localização da entrada para o túnel, que se situa cerca de 5 metros acima do fundo do poço. No cimo do poço era visível o foco da lanterna dentro de água, mas encontrado o túnel apenas se ficou a ver o reflexo da luz do frontal na ondulação. O túnel tem secção grosso modo retangular e as paredes são relativamente regulares. As facetas resultantes da fragmentação da rocha são ainda visíveis, dando um aspecto rugoso às paredes. As superfícies viradas para cima estão cobertas por argila, o que denota a reduzida velocidade de circulação da água. Também o chão do túnel está coberto por um manto de argila. Percorridos cerca de 70 metros, foram encontrados vários furos no chão do túnel. Eles estão limpos de argila, apenas se observando alguma areia fina em seu redor. É também nesta zona que se encontram restos dos fios elétricos usados na detonação e os únicos blocos no chão do túnel. Estes factos, juntamente com as marcas de corrente observadas no sedimento, demonstram que, apesar de lenta, há circulação da água com alguma importância na zona dos furos. No entanto, não foi encontrada nenhuma passagem de maiores dimensões que, como se esperava, tivesse resultado da ação da carga explosiva. 30 metros à frente, o túnel termina. O ligeiro aumento de argila é concordante com o facto de estar isolado da circulação. Feito o trabalho de inspeção, foi tempo do regresso. Na totalidade, o mergulho durou 37 minutos. Entretanto, no cimo do poço, o sistema de tração foi invertido e preparado para a subida das garrafas. Quando chegou, o mergulhador preparou-se para a espera. Ok. As pessoas ficam lá fora. Por uma questão prática e como o peso das garrafas era aceitável, elas foram subidas com um sistema de tração simples. Espera, está a bater na parede. Faz uma pausa, Como a posição demasiado baixa da roldana dificultava a tração, ela teve que ser subida. Esse mesmo, exatamente. Apesar de tudo, foram necessários vários turnos de tração para vencer os 80 metros de subida. Quando as garrafas se aproximaram, desceu um elemento para as guiar na parte final.
Vai bem. Cuidado. Aí. Espera para trás. Vai. Empurrei com o pé ou assim. Puxa para baixo. Vai. Vai. Mais uma. É melhor vazar depois em segundo. Ele apanhou a rolando. Graças a isso que eu estou a fazer. Evitar esquecer todos arretados à mesma corda. Boa. Deve tentar à frente. Peraí. Está bem ele. Pode tirar daqui? É tirar. Tá? Fechas? Puedes ponerlo de aquí. Vitor, deixa-te por aí. Levanta aí. Finalmente era a vez de içar o mergulhador. A corda de progressão foi passada num sistema de roldanas móveis, com um fator de desmultiplicação de 5 para 1, com o objetivo de diminuir o esforço da equipa de tração. Vai subir. Espera. Ok. Siga. Este sistema foi constituído por uma roldana autoblocante, 2 roldanas simples, uma roldana dupla e um bloqueador. Um dos elementos desceu alguns metros no poço para aumentar o curso das roldanas e diminuir os atrasos resultantes da recuperação de corda e reinício do sistema. Este sistema de desmultiplicação era muito lento, pelo que se optou por simplificá-lo, embora passasse a exigir maior esforço de tração. Faço como o Vitor aqui que se iluda. Dois elementos ficaram encarregues da tração direta. Piscina, puxa. À corda de segurança ficou afeto outro elemento, cuja função era, com a roldana autoblocante travada, manter a corda permanentemente esticada, recolhendo-a à medida que o mergulhador era içado. No poço, um mergulhador passava por uma plataforma em madeira apodrecida, coberta por argila. Para potenciar a força, cada elemento adaptava-se à sua maneira. Aos poucos, o mergulhador aproximava-se da superfície. Vir aqui é muito incómodo. Anda avança. Não precisa nenhum. Era para tanta gente. Cumprimentar sobre o café. Mas parecia que estava mais longe. Agora que chama aqui. A subida do mergulhador demorou cerca de 55 minutos. Desculpa. Muito interessante, professor. Não tem nada a ver com as histórias que eles contam. Ok. ¿Qué tienes esto? Obrigado, senhor. Tudo bem? Tudo bem. Pois muito interessante. Estas observações permitiram concluir o bom estado geral das paredes do poço e do túnel passados já 50 anos. Por outro lado, pode concluir-se que a detonação da carga explosiva no fim dos trabalhos não teve o efeito pretendido de abrir uma comunicação franca entre o túnel e a galeria natural. Eventualmente terá sido fraturada uma zona do chão do túnel de que resultaram os blocos observados e terão sido alargadas algumas fendas. É através delas que a água circula entre a galeria natural e o túnel, tomando dentro do poço o mesmo nível que na galeria natural. Estas observações permitiram por isso concluir que não é viável utilizar o poço para curto-circuitar a galeria natural, pois não há passagem transitável entre ela e o túnel. No verão de 2019,
a CPE voltará de novo a sua atenção para o mergulho na galeria natural do Olho de Mira.